Olá, boa tarde a todas e a todos. Essa é uma gravação que diz respeito à aula que foi transmitida de modo síncrono no dia 28 de janeiro, né? Infelizmente, acabou não sendo gravada uma parte dessa aula, e aí disponibilizo agora para os estudantes. Peço desculpas pela demora na disponibilização, mas só foi possível realizar isso agora, tá? Então vamos lá. Então, essa aula diz respeito a um artigo que é intitulado Representações Sociais de Meio Ambiente, Subsídios para a Formação Continuada de Professores, de Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior e Eduardo Augusto Tomanic, né? Então, nós temos basicamente uma problemática ligada à formação inicial de professores dos anos iniciais do ciclo básico. Então, há um problema na formação professoral no Brasil, né? Então, os autores já trazem essa problemática logo de início. Ou seja, qual é o problema? Nós temos uma formação inicial insatisfatória, deficiência em conhecimentos específicos e pedagógicos, né? Então, aqui a gente vai falar principalmente de cursos como o de pedagogia, um curso muito importante, fundamental, né? Porque ele oferece o alicerce formativo de nossos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental, né, do ensino básico, do ensino infantil e etc. Entretanto, né, justamente por ser um curso que tem que bastante caracterizado pela sua complexidade, por um certo ecletismo, né, a necessidade de dar conta de várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo, acaba como resultado havendo essa deficiência em conhecimentos específicos e também pedagógicos, justamente porque esse curso tem que dar, cursos como de pedagogia e análogos, tem que dar conta de uma amplitude de conhecimentos, métodos, técnicas de ensino diferentes. Outra crítica que é feita pelos autores é um enfoque muito maior na teoria do que na prática e o predomínio de professores generalistas no ensino fundamental, né, com formação em magistério. O magistério era um curso de formação de professores no âmbito do ensino médio, né, então temos ainda muitos professores formados por cursos de ensino médio profissionalizantes, né, o professor de magistério, formado em magistério, e aqueles que fazem cursos superiores, como os de pedagogia. Então, o que vai acontecer, né? Quando a gente pensa mais especificamente no ensino de ciências, existem falhas na formação de professores, né? Que eles acabam tendo um caráter de formação generalista, então isso dificulta o aprofundamento em certas áreas do conhecimento e do ensino sobre esses conhecimentos, especialmente no ensino de ciências. Isso acarreta insegurança, criando uma dependência do livro didático, que ao invés de ser uma mola propulsora no processo ensino-aprendizagem, enquanto recurso didático, ele acaba muitas vezes servindo como muleta, né? E uma outra deficiência específica, né, no âmbito do ensino de ciências e da preparação de professores que lecionarão as ciências, né, que trabalharão no ensino de ciências,
nós temos aí poucas disciplinas específicas para esse assunto, para o ensino dessa área disciplinar dentro dos cursos de pedagogia. Então, existe um problema geral dos cursos de pedagogia, seu caráter generalista, de ter que dar conta de um universo de conhecimentos, métodos, técnicas de ensino, de áreas de conhecimento, né, muito distintas, muito diversificadas, e que acaba tendo, dentre as consequências, uma dificuldade no ensino de ciências, justamente porque há poucas disciplinas específicas para o ensino de ciência no âmbito dos cursos de pedagogia e análogos. Bom, como pode-se pensar no enfrentamento desses problemas? Esse artigo ele é constituído no âmbito de uma pesquisa, né, ligada à formação de professores, ligada às práticas, a uma análise das práticas didático-pedagógicos de professores, né? A gente já vai delimitar esse universo de pesquisa. Então, esse artigo ele foi feito já analisando uma situação que é teórico-empírica, que culmina numa praxis pedagógica inadequada, tendo em vista a necessidade de obter formas de enfrentamento dessa situação, desse contexto. Então, aí vem como uma das formas de enfrentamento desse problema a formação continuada, né? Então, cuja importância está ligada a quê? A suprir deficiências da formação inicial, atualizar conhecimentos, na medida em que a evolução científica o tempo todo tende a tornar anacrônicos certos conhecimentos em técnicas nesse processo de ampliação, né, das técnicas, das tecnologias, das descobertas, né, alcançadas, possibilitadas graças ao conhecimento e à evolução constante do conhecimento científico. Além disso, há críticas aos cursos que são focados apenas em abordagens pedagógicas ou conteúdos específicos, né? Então, por outro lado, também existem essa crítica, né, a cursos que, se por um lado podem ter um caráter generalista, também podem ficar presos a abordagens pedagógicas e conteúdo específico. Então, a gente vê que é um problema bastante complexo ligado à formação dos professores no Brasil. Bom, para entender a praxis didático-pedagógica no ensino de ciências ligada ao ensino ligado ao meio ambiente, que vai discutir em sala de aula questões ligadas ao meio ambiente, questões ambientais, socioambientais e etc., a maneira como os professores abordam o ensino de ciências vai ser apreendida a partir de um conceito que, digamos assim, orientará todo o processo de pesquisa desse diagnóstico que se procura fazer no trabalho que foi abordado, que é narrado nesse artigo. E qual é o conceito fundamental nesse sentido, para se entender esse processo ensino-aprendizagem levado a cabo pelos sujeitos que participam dessa pesquisa? É o conceito de representações sociais e, em seu desdobramento, que são as representações sociais na educação. As representações sociais na educação definem como os professores agem e administram questões, problemas, situações educacionais. As representações sociais são influenciadas em grande medida pelos aspectos socioafetivos e culturais, né? Então, está ligado a formas de construção, né, de valores, de percepções, né, de vivenciar, de se experienciar, desculpe, a realidade social no âmbito da educação escolar. Então, essa necessidade que vai ser percebida pelos autores desse texto,
que é a de investigar as representações sociais como base para cursos de formação continuada. Essas representações sociais na educação servem como base para se pensar na praxis pedagógica, tendo em vista a apreensão dos seus problemas, dos seus desafios, das suas lacunas, que poderão ser abordados em cursos de formação continuada como forma de enfrentamento desses problemas e também para o aprimoramento tanto do processo formativo docente como da praxis pedagógica desses sujeitos. Então, a gente pode pensar como hipótese, né, a importância da análise das representações de professores sobre questões ambientais mobilizadas no processo ensino-aprendizagem e de que maneira isso pode lançar nova luz ao aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, objetivando-se compreender práticas sociais e concepções para planejar formações continuadas. Qual que é o contexto que diz respeito ao locus de pesquisa, né? A realidade na qual estão imersos os sujeitos que colaboraram, né, nesse processo de pesquisa, os professores cujas representações sociais de educação e cujas praxis pedagógicas foram analisadas pelos autores desse texto, né, dessa pesquisa. São professores, né, da Escola Municipal de Porto Rico, no Paraná, né? Bom, então, a Escola Porto Rico é a única instituição de séries iniciais nesse município. Nós temos aí como sujeitos 11 docentes, 11 professoras da educação infantil e ensino fundamental, nessa pequena cidade turística banhada pelo Rio Paraná, pouco mais, em 2010, de 2.500 habitantes, também caracterizada, além do turismo proveniente desse rio, dessa bacia hidrográfica na qual a cidade e esse rio se localizam, a gente também tem a presença da base avançada Donopélia, da Universidade Estadual de Maringá, que produz aí, né, estudos importantes sobre o meio ambiente na região, né? E é sempre bom ter em vista que aqui se almeja identificar as representações sociais de meio ambiente dos professores, de que maneira eles mobilizam ou compreendem esses conhecimentos no processo ensino-aprendizagem. Quais foram os métodos e técnicas de pesquisa utilizadas? A evocação livre de palavras, né? Os professores escreveram, então, primeiramente, se pediu aos docentes, a essas docentes participantes da pesquisa, que escrevessem 5 palavras sobre meio ambiente, classificando-as em ordem de importância, né? Foram realizadas entrevistas também semi-estruturadas, então, além da evocação de palavras, também foram realizados esses diálogos com os professores, registrados em áudio e caderno de notas, e, além da percepção dos professores sobre meio ambiente, se abordaram, né, se obtiveram dados pessoais, né, desses sujeitos, né, idade, escolaridade, etc., bem como suas práticas pedagógicas, foram obtidas também pelas entrevistas, né? Bom, os dados, né, foram analisados de que maneira? Né? As palavras evocadas foram organizadas em quadrantes, com base na frequência e na ordem média de evocação, né, o número de vezes que essas palavras foram trazidas à tona pelos sujeitos, e as entrevistas analisadas e categorizadas segundo a análise de conteúdo do Bardan. Além disso, por envolver seres humanos, né, uma pesquisa feita com seres humanos, com essas professoras, né, então esse projeto, bem como os instrumentos, né, todo o projeto,
todos os formulários, né, todos os termos de consentimento livre esclarecidos, e etc. Todo esse material que foi utilizado nos procedimentos metodológicos, por envolverem seres humanos, tiveram que ser enviados para o Comitê de Ética, né? E aqui a gente tem os dados, o protocolo, né? Com todos os termos de consentimento assinados pelos participantes. Então, vocês aí começam a se aproximar do momento do TCC, e aqueles que decidirem fazer pesquisa qualitativa envolvendo pessoas, né, ou quantitativa ou qualitativa envolvendo pessoas, né, precisarão enviar todos os formulários, os questionários, os roteiros de entrevista, né, todos, além do projeto e etc., de pesquisa que dará origem ao TCC, caso decidam fazer esse tipo de pesquisa envolvendo seres humanos, terão que passar por um comitê de ética. Tá? Bom, então, em relação a mais detalhes na caracterização dos sujeitos envolvidos, nós temos a idade média de 40 anos dessas professoras, experiência média de 14 anos na docência, né? E formadas por cursos predominantemente em cursos superiores completos, principalmente normal superior e a pedagogia. Bom, foram analisadas 55 palavras evocadas, né? Aliás, foram obtidas, 55 palavras que foram evocadas, mas apenas 46, né, foram de fato analisadas, né, sendo que as que tinham uma frequência mínima foram descartadas, né? E os dados obtidos foram analisados e organizados em quadrantes, tá? Então, e uma informação importante nesse sentido é que, na medida em que os sujeitos participantes da pesquisa evocavam essas palavras, né? Foi pedido que cada um deles, então, atribuísse valor a essas palavras de 1 a 5. As palavras com maior frequência, consideradas mais importantes, elas vão ter uma menor média de evocação. E é o que a gente vai perceber no primeiro quadrante, onde está o núcleo central. Então, a gente tem essas palavras com maior frequência e menor ordem média de evocação. Enquanto no quarto quadrante, a gente vai ter os termos periféricos, né, que aparecem menos, são palavras pouco evocadas e apresenta alta média de evocação. E dentro desse núcleo central, a gente vai ter os seguintes elementos, né, que vão aparecer de uma maneira bastante contundente: natureza, vida e preservação. Aí, na análise dessas informações, desses dados, os autores vão perceber que, ao se evocar essas palavras que pertencem ao núcleo central, com papel fundamental nas representações sociais dos sujeitos sobre meio ambiente, a gente vai ver que são palavras que estão ligadas a uma concepção do meio ambiente assentada numa representação naturalista, uma natureza viva, pulsante, mas apartada das relações com o ser humano e com todos os intervenientes sociais, políticos, econômicos e biológicos, evidentemente, que compõem o meio ambiente, né, e que influenciam o meio ambiente. Bom, a ampliação dessas representações sociais, elas vão se dar também graças a entrevistas complementares, no qual temas ambientais são abordados e vão se obter categorias
ligadas às palavras trazidas à tona, aos atributos naturais do meio ambiente, água, plantas e animais, aos problemas ambientais, como a poluição e o desperdício, e os cuidados com o ambiente ligados à reciclagem e preservação. Bom, em relação aos problemas ambientais na região, nessa cidade do Paraná, como ela gira, né? A gente tem o seu comércio, a gente tem a sua cultura e a gente tem todo um processo aí turístico na região ligado ao rio. Então, os problemas ambientais percebidos por esses sujeitos participantes da pesquisa estão focados no rio, tendo em vista, por exemplo, a poluição causada nesse rio e pelo lixo que é deixado pelos turistas, ou o descarte de esgoto diretamente no rio, o desmatamento, principalmente da mata ciliar, deixando as margens desprotegidas. Outros problemas mencionados são o lixo na cidade e a caça dos animais. Então, se pensa muito nos impactos, né, principalmente impactos negativos do turismo, né, a geração do lixo, de resíduos sólidos, a alteração da paisagem, né, a descaracterização da cultura arquitetônica, a supervalorização dos imóveis, que vai dificultar as condições socioeconômicas dos próprios habitantes da cidade, né, e por conseguinte, eles têm essa dificuldade de adquirirem casa própria. Então, na visão das professoras, os problemas ambientais, eles estão centrados nos sistemas naturais, né? E principalmente na relação da cidade, daquela população com o rio, devido à dependência econômica, né, da região em relação a esses recursos hídricos, né? Bom, a gente pode pensar também nas referências teóricas que orientam esse texto, nas representações naturalistas de problemas ambientais. Então, uma concepção de meio ambiente, né, lembrando, repetindo, que vê a natureza apartada de uma série de dimensões sistêmicas ligadas à cultura, à economia, à política, etc., que incidem sobre o meio ambiente. Né? Então, são representações sociais naturalistas de problemas ambientais. Né? Também são trazidos à baila pelos autores na análise desses dados, os estudos, como de Violante e Silva, sobre os impactos sociais do turismo, né? Impactos recorrentemente negativos do turismo sobre o meio ambiente, né? Para analisar justamente esses dados das professoras que participaram como sujeitos de pesquisa, né, nas quais elas percebem esses impactos negativos, socioambientais do turismo sobre a cidade, o rio, a vida das pessoas e a vida dos animais, dos vegetais, de um modo geral. E aí a gente pode perceber a conexão nessas referências teóricas feitas entre as atividades humanas e os problemas ambientais, sem considerar as causas naturais também. Né? Então, a gente vai tendo aí uma miríade de fatores que mostram a complexidade de toda essa problemática. Né? Bom, quais seriam, do ponto de vista dessas professoras, as contribuições para a redução de problemas ambientais? A necessidade do foco na educação, no trabalho de orientação com alunos, que vai ser a principal ação, né? Então, vamos trabalhar para reduzir esses problemas ambientais, vamos focar na educação, né? Vamos esclarecer nossos estudantes, orientar nossos estudantes e etc. Aí algumas frases são captadas no estudo, né? Entre aspas, porque são as frases dos sujeitos, notem aqui que vão se referir a eles como professora 10 e professora 6, né? Então, por motivos éticos, evita-se denominar, né, pelo próprio nome sujeito, se altera, ou se coloca um nome fictício, ou se coloca um número, um código, etc. Né? Então, aqui nós temos algumas frases nesse sentido do papel da educação, né, como forma
de conscientização e de enfrentamento dos problemas ambientais. Conscientizando os alunos, trabalhando com eles. Professora 10, professora 6. Como professor, eu faço esse trabalho com os alunos, né? E aí, as contribuições para o enfrentamento desse problema acabam passando muito mais pela ação individual do que se pensar nas dimensões estruturais que correlacionam aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais ligadas às relações entre seres humanos e meio ambiente. Então, muitas vezes se pensa na ação do indivíduo, o que o indivíduo deve fazer para colaborar, para resolver, para não piorar o problema. Ações pontuais em casas, como gestão do lixo e prevenção de criadores de dengue. A cobrança de soluções políticas, como no caso da rede de esgoto. Então, aqui até se pensa na cobrança a partir da cobrança dos agentes, das instituições públicas, né, para a resolução dos problemas. Mas acabam sendo assim, vamos cobrar os políticos, né, vamos cobrar do poder público. Mas muitas vezes se pensa isso de uma maneira localizada, sem considerar todo um contexto, uma conjuntura muito maior, né, historicamente engendrada. Bom, o que influencia as representações desses docentes? É possível perceber a influência de documentos oficiais que são trazidos à baila, né, em entrevistas, né, a informação que é veiculada em documentos, né, dos dispositivos legais que emanam e que devem orientar as práticas cidadãs e também as práticas docentes. Né? Então, informação veiculada em documentos que contribuem para o foco na atuação do professor como solução ambiental. É claro que a educação tem um papel, só que a educação por si só não vai resolver esse problema, né? Então, acaba acontecendo também dos professores assumirem a responsabilidade dentro da escola, né? Só que outros agentes poderiam estar colaborando em todo esse processo formativo ligado ao ensino de ciências no âmbito do meio ambiente, né? Então, também acaba havendo, por conseguinte, a partir dessa visão no qual o indivíduo muitas vezes vai ter um papel preponderante, não se pensando em todas as dimensões sistêmicas que estão relacionadas ao meio ambiente, na ação do ser humano sobre o meio ambiente, né? Então, a responsabilidade social ela é limitada, porque é percebida a partir principalmente da ação do indivíduo, e, por conseguinte, acaba acontecendo também pouca iniciativa de ação desses sujeitos fora do ambiente escolar. Não estou afirmando que o professor tem que resolver isso, mas acaba ficando algo, digamos assim, um recorte do que poderia ser feito a partir de uma ação sistêmica, né, em rede, articulada, articulando múltiplos sujeitos, instituições e etc. E o distanciamento do homem da natureza, evidenciado por práticas limitadas, né, que a partir de uma visão naturalista da natureza, né, que a percebe de uma maneira abstraída, apartada de todas essas dimensões que foram aqui colocadas, né? Então, repetindo, existe dentro das categorias a percepção a partir de conceitos ligados a representações naturalistas do meio ambiente, né, na acepção de Salvin e de Reigot. O meio ambiente, então, repetindo, visto como separado das ações humanas, e aí a gente tem que pensar na necessidade de se ampliar o entendimento de meio ambiente para incluir tanto ações humanas como naturais e promover uma maior integração entre a responsabilidade individual e social no cotidiano, de um modo geral, e no locus escolar. Bom, em relação aos temas ambientais de interesse para a aprendizagem, né, então, quando foi perguntado que temas vocês gostariam de aprender, se aprofundar mais, para poderem mobilizar esses temas geradores no processo de ensino-aprendizagem. E a gente vai ter como principais temas indicados peixes, poluição, rio/água e outros animais da região. Então, a gente percebe aqui
né, o papel desse rio, né, dessa cidade que se constitui, que vive em grande medida, que tem uma cultura, uma economia, uma sociabilidade organizada nesse espaço geográfico caracterizado pela presença do rio. Como isso influencia a escolha de temas que os professores gostariam de aprender mais para utilizarem de modo apropriado em sala de aula, né? E aí, ao se levantar esses temas, também se levantam os problemas ligados aos conhecimentos prévios, né, sobre esses temas que muitas vezes os professores não têm. Então, se reconhece a falta de conhecimento e das técnicas de ensino, as técnicas didático-pedagógicas necessárias para mobilizar de modo apropriado esse tema na praxis formativa. Então, algumas frases aqui. Os alunos conhecem mais do que a própria professora. Eu, particularmente, não entendo nada de peixe. Então, a necessidade de formação complementar, né, como enfrentamento, para ampliar o conhecimento dos professores sobre o meio ambiente da região. A deficiência também na abordagem de temas locais, né? Então, a gente tem um problema aqui identificado dos professores que muitas vezes trabalham com temas gerais sem focos nas especificidades locais, espelhando, em grande medida, a própria formação professoral desses professores, né? E o uso excessivo de conteúdos, como já foi dito no início dessa apresentação, de livros didáticos que acabam se tornando muletas pedagógicas. Então, as sugestões sugeridas pelos professores, reiterando aqui, cursos de formação voltados para a educação ambiental, tendo em vista as especificidades regionais. A integração do conhecimento produzido pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, no ensino básico. Então, a gente tem uma cidade que está sob a zona de influência dessa importante Universidade Estadual do Paraná, né, a Universidade Estadual de Maringá, e também a instituição sendo percebida pelos sujeitos da pesquisa como uma esperança, né, como uma possibilidade de se obter mais conhecimentos, né, na medida em que os dados resultantes dessa pesquisa, dessa evocação de palavras, dessas entrevistas, né, estão sendo organizados por captados, sistematizados e publicados, evidentemente, já que a gente está analisando o artigo, por pesquisadores dessa universidade. Então, se espera, né, que a universidade seja uma agente promotora do aprimoramento da formação e do processo de ensino-aprendizagem levado a cabo pelos professores da região. Então, se espera uma melhor compreensão, graças aos resultados dessas pesquisas e do compartilhamento dos resultados dessas pesquisas com os professores que colaboraram, que foram fundamentais para essa pesquisa. Então, se espera uma melhor compreensão dos problemas ambientais locais, como desmatamento, queimadas, pesca predatória, barragens, a monocultura e o turismo, né? Então, o acesso ao conhecimento das pesquisas da UEM vão proporcionar essa possibilidade. Entretanto, apesar dos professores sujeitos dessa pesquisa saberem que a Universidade Estadual de Maringá faz pesquisas importantes que podem contribuir para os processos de ensino-aprendizagem, a maioria dos professores confessaram que conheciam pouco do conteúdo dessas pesquisas, também mostrando como muitas vezes a universidade está apartada da realidade de uma boa parte da sociedade civil, né? E até se pede, inclusive, que os resultados dessa pesquisa sejam compartilhados com os docentes por meio de uma linguagem pedagógica mais acessível, lembrando que a linguagem acadêmica muitas vezes é sofisticada de uma tal maneira que pode dificultar aí a própria acessibilidade desse conhecimento, né? E aí a gente tem algumas frases nesse sentido. Espero que possa acrescentar mais no meu conhecimento para aplicar na sala de aula. Minha expectativa é que, né, o resultado da pesquisa e de outras dessa pesquisa e de outras, nas quais eles participam, no caso nessa também que eles participam, é que traga uma linguagem mais fácil para as crianças. Aí tem a questão, né, como já foi dito, né, o retorno da pesquisa das escolas. Então, muitas vezes,
os profissionais de pesquisa em educação, os pesquisadores, os professores, os mestrandos, os doutorandos, aqueles que estão na iniciação científica, muitas vezes utilizam a escola como locus de pesquisa, como campo de pesquisa, e muitas vezes não retornam para essa escola os resultados dos relatórios, das teses, das dissertações. Então, há também uma percepção de uma baixa interação entre universidade e professores, né? Se, por um lado, apenas 5 professores relataram ter tido contato com algum estudo da UEM, né? Esse contato, inclusive, né? Um desses contatos ocorreu apenas uma vez durante uma tese de doutorado sobre peixes. A gente tem esse problema que se muitas vezes os professores não vão à universidade, mas a universidade também não vai aos professores, né, que estão no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico, né? E muitas vezes esses professores que ajudam nos processos de pesquisa, que são sujeitos da pesquisa, colaboradoras na pesquisa, acabam sendo tratadas muitas vezes como objetos de estudo e não se compartilham resultados. Então, a gente pensa também em aspectos deontológicos da nossa responsabilidade na ética em pesquisa, né? Então, é muito importante que a universidade dê esse retorno, né, para a sociedade. Bom, então a gente vai ter deficiências de um modo geral, né? Pensando nas considerações finais dessa apresentação e do artigo em si. Então, a gente percebe que a problemática inicial está ligada às deficiências na formação docente, que tem uma formação inicial limitada em relação ao conhecimento científico sobre o meio ambiente, e a necessidade como enfrentamento de cursos de formação continuada para preencher essa lacuna. A influência das representações sociais para entender como os professores apreendem o meio ambiente, se é uma concepção naturalista, na qual o meio ambiente é percebido como apartado do ser humano, não se percebe as relações entre o ser humano e o meio ambiente de modo sistêmico, né? De um modo complexo, digamos assim, né? Diferentemente de uma perspectiva socioambiental que mobiliza fatores ambientais, naturais, biológicos, mas com aspectos humanos, né, a partir de uma perspectiva mais sistêmica, e também a dependência do livro didático, que reforça uma visão restrita dos problemas ambientais, né? O impacto nos conteúdos trabalhados, se percebe a falta de valorização de aspectos, então, socioambientais locais no ensino, né? E para melhorar essa situação, o aproveitamento das pesquisas da universidade para se enriquecer o conhecimento dos professores sobre o ambiente regional. Então, muitas vezes o livro didático também não leva em conta as especificidades regionais, né? Ampliar a compreensão dos impactos ambientais e sociais, ou seja, socioambientais, e as sugestões para cursos de formação continuada, cursos que tratem de temas ambientais regionais e que também utilizem como estratégias, né, a imersão dessas pessoas que estão passando pela capacitação, desses professores que também vão ser estudantes, que eles possam realizar uma imersão na natureza como forma de promoção da ampliação da percepção de corresponsabilidade ambiental. Então, é necessário, essa pesquisa é importante na medida em que permite a compreensão, né, das representações sociais dos docentes, permite estruturar processos de formação mais eficazes. Muito obrigado. No caso de dúvida, se algum trecho não tiver sido ensinado aqui, explicado de uma maneira apropriada, algo que passou, ficou confusa, alguma análise, alguma apresentação de dados, basta entrar em contato, pode ser por mensagem direta, mas o legal é compartilhar lá no fórum mesmo para a gente fazer na discussão. Um bom fim de semana para todos, né? E na próxima terça-feira teremos a nossa aula de sociologia, nossa segunda aula de sociologia, tá? No dia 11. Então é isso, meus caros. Bom fim de semana, meus caros e minhas caras.